Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e hoje mais uma vez eu tenho fatos interessantíssimos para trazer aqui para vocês. Quando eu digo que eu tenho fatos interessantíssimos para mostrar para vocês, não confundam com eu achar que eu estou apresentando esses fatos de maneira interessante. Não, os fatos são interessantes. Vocês que têm me enviado essas notícias aqui para o canal, para o e-mail sugira-uma-pauta@gmail.com, tem selecionado realmente situações que, na minha opinião, são imprescindíveis que as pessoas tomem conhecimento de que estão acontecendo. Agora, se eu apresento de uma maneira interessante ou não, aí já é outra história. Aí cada um tem o seu gosto, né? Agora, isso aqui, esse é um primeiro fato que eu julgo muito interessante. O que eles estão chamando de influencer e português, entre todas as aspas, na verdade não é uma mulher, é uma imagem criada por inteligência artificial que vai ganhar até uma agência chamada Omertá. Então nota-se aqui que realmente isso aqui não é uma pessoa, primeiro porque esse queixo aqui não é um queixo de uma mulher, né? Isso aqui é uma alçada, pelo menos a parte inferior da ossatura aqui do rosto é de homem, né? Isso é evidente, de longe dá para ver. Esse bico aqui, ele parece mais bom, nem vou dizer o que, mas enfim, não é uma mulher, isso aqui é apenas um desenho, né, que a inteligência artificial fez no computador. Não é muito bonita, né, já fez essas imagens de mulheres muito mais parecidas com a realidade, muito mais bonitas, mas também não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero trazer aqui é o fato de que, embora seja 100% feita por inteligência artificial, vem para substituir as influenciadoras que estão ganhando dinheiro aí com a sua aparência na internet, né, mostrando um estilo de vida mais abastado, mais rico, né, isso chama atenção, basta ver que as novelas da Globo são baseadas sempre em dois núcleos, o núcleo rico e o núcleo pobre, um para que as pessoas sonhem com aquilo que elas não vivem, e aí eles distorcem a realidade do tal do núcleo rico, né? E outro é o núcleo pobre, que mostra aquilo que as redes de televisão gostariam de influenciar com que as pessoas vivessem. Então eles influenciam a cultura de duas maneiras, né? E da mesma maneira, essas influencers digitais aí, elas mostram um mundo de riqueza, etc., que as pessoas querem sonhar em viver, né? Então agora eles vão tirar o emprego dessas influencers com pessoas artificiais. Isso aqui não é novidade, eu já trouxe para vocês, mas isso aqui já ganhou corpo, já ganhou público, já tem gente pagando para ver esse tipo de coisa, né? Então, para vocês verem que pé as coisas estão. Agora, olha isso aqui, saiu no The Byte, ou futurismo.com. Bilionário baba que cidadãos estarão em seu melhor comportamento sob vigilância constante da inteligência artificial. O que ele disse? Os cidadãos estarão se comportando da melhor maneira possível, porque estamos constantemente registrando e relatando tudo o que está acontecendo. Porque o que vocês acham que é o objetivo lá no final de toda essa vigilância? Controle, óbvio. O rei do óbvio voltou. Mas é óbvio, não é? É controle. Então, cada vez menos pessoas têm mais recursos. Isso vai num crescendo de uma pirâmide que vai se afunilando ao ponto de lá em cima ter meia dúzia de pessoas que estão controlando aí riquezas e poder imensurável, que nunca se deteve tanto, né, nas mãos de tão pouca gente. E aí eles sabem que são poucos e sabem que não dá para confiar nas pessoas que são de baixo, porque, embora trabalhem para eles, todos eles têm parentes que estão em condições sempre piores, um irmão, um primo, um amigo. Então as pessoas não vão trair a própria família, pelo menos as pessoas normais não fazem isso, né, em troca de proteger os poderosos. Então os poderosos estão fazendo o quê? Criando sistemas de vigilância robótica, de inteligência artificial, que não vão trair, eles vão trabalhar conforme forem programados. E eles estão cada vez se sentindo mais seguros ao ponto de dizer que é exatamente isso que eles querem, é colocar as pessoas sob vigilância constante de inteligência artificial. E as pessoas das classes mais pobres, né, estão achando isso o máximo. Será que elas não veem que isso é um grande chicote digital sendo preparado para estalar no lombo delas na hora que elas quiserem reclamar de qualquer coisa no futuro?
É igual o Expresso do Amanhã. No futuro eles vão forçar as pessoas a comer insetos. Já estão falando disso. E os idiotas acham o máximo, né? Comer inseto. Tem gente que já está comendo agora para mostrar como é moderninho. Então a cabeça é tão oca que essas pessoas elas se deixam influenciar. Mas a maioria, ou pelo menos uma boa parte, não vai se deixar influenciar. E esses é que eles têm de manter sob controle de vigilância. Óbvio, né? Óbvio, como sempre. Se dependesse de Larry Ellison, o exorbitantemente rico cofundador da empresa de software Oracle, que todo mundo conhece essa empresa, né? Todos nós logo estaríamos sorrindo para a câmera constantemente. Não para uma fotografia alegre, mas para apaziguar nossos super invasivos, se não totalmente onipresentes, supervisores algorítmicos. Esse que eles querem, né? Os donos de Oracle, da vida e etc. Teremos supervisão, disse Ellison essa semana em reunião de analistas, para cada policial será supervisionado o tempo todo e se houver um problema, a inteligência artificial relatará esse problema e o reportará à pessoa apropriada. Por que vocês acham que eles estão colocando câmeras nos policiais? Porque se o policial não atuar igual um robô, conforme as ordens deles, quem vai ser punido vai ser o policial. Então, cada vez mais o cerco tecnocrata vai se fechando, a gente vem avisando. Infelizmente, a maioria bate palmas achando que isso aí vem para o bem. A tecnologia é algo excelente. Eu gosto de elogiar porque sempre traz muita coisa boa. Só que o problema é nas mãos de quem está. E não está em boas mãos, podem ter certeza que não. Salesforce e NVIDIA em parceria estratégica para criar agentes de inteligência artificial. As duas empresas decidiram unir as suas tecnologias para acelerar o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial, pensar no aumento da produtividade das empresas e dizem mesmo que, em conjunto, estão a liderar a terceira onda da revolução da inteligência artificial. Então, a maioria das pessoas vai se tornar o que eles chamam de bocas inúteis, quer dizer, bocas que só comem, mas não produzem mais nada que a elite precise. Se você está trabalhando para o povo, você é um advogado que trabalha para o seu semelhante, o que isso interessa para a elite? Você é um médico que cura pessoas pobres, o que isso interessa para a elite? Eles precisam dos médicos para eles hoje. Eles não precisam mais da base da pirâmide, entende? Então, grande parte dos serviços que são prestados para os outros semelhantes, mas se a classe dominante acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, por que vocês acham que eles vão precisar de tanta gente prestando serviço hoje em dia? Porque a maioria já não está mais na agricultura nem na indústria, né? Que são setores de base. E também tem mais uma, por que vai precisar de tanto agricultor se há uma depopulação mundial por falta de nascimento de filhos? Então eles estão avançando aqui na experiência Avatar, né? Que inclusive foi o nome de uma série que eu dei lá na comunidade fechada, chamada Estratagema Avatar. Então estamos liderando a terceira onda da revolução, indo além dos copilotos para humanos e agentes inteligentes, colaborando com uma experiência perfeita para as empresas impulsionarem o sucesso. Então é a substituição de pessoas nas empresas aí por inteligência artificial, unindo duas tecnologias para acelerar o desenvolvimento, né, da inteligência artificial para as empresas que queiram aumentar sua produtividade e diminuir as pessoas que trabalham lá. Inclusive é a matéria aqui da Deutsche Welle. A aposta tecnológica da China deixa jovens sem emprego. Pequim quer se tornar potência global em tecnologia. Mas inteligência artificial e produção de chips não são setores de mão de obra intensiva, o que coloca em risco o futuro de milhões. Será que é milhões ou bilhões? É bilhões com B, pessoal, não é milhões. Quando a taxa de desemprego entre os jovens chineses atingiu um percentual recorde de 21,3% em maio de 2023, o governo da China fez o que governos autoritários fazem sempre que uma verdade desagradável aparece. Parou de publicar as estatísticas. Então aqui eles mostram a estatística subindo em dezembro, março, 21%, dados não divulgados. Daí eles voltam aqui, né? 14, junho, aqui já subindo de novo, e eles querem fomentar a economia na China com consumo interno, mas como que vai ter consumo se os jovens já não têm mais empregos, porque os computadores ou a inteligência artificial está substituindo-os, né? Vai todo mundo para a renda básica universal e sendo estimulado a comer esse monte de porcaria que hoje as pessoas comem,
baixando a fertilidade para não terem mais filhos. Hoje a fertilidade do homem é baixíssima. Por que vocês acham? Vocês acham que é só porque vive na cidade? Não tem nada a ver com viver na cidade, tem a ver com o que está sendo fornecido como alimento, esses alimentos cada vez mais pobres, né? E as pessoas não têm filhos, são desestimuladas a relações marido e mulher para gerar filhos, aborto e tudo mais, né? A Alemanha fecha 47 corretoras de Bitcoin e criptomoedas em operação Final Exchange. Em nota, o MP de Frankfurt declarou que tem os dados de todos os clientes que já negociaram com as corretoras e pensavam que estavam anônimos. Quantas vezes eu avisei, né? Embora que é lá na Alemanha, mas com certeza tem brasileiro que negocia nas exchanges de lá também. Quantas vezes eu avisei? Não existe anonimato na internet, pessoal. Quem está aí nesses sites, não interessa qual rede social, usando um pseudônimo, não existe anonimato. Isso não é fantasia. E aí onde é que está a segurança do anonimato das cripto, né? Não existe, ainda mais em corretora, né? E depois vai chegar um momento em que vocês vão descobrir que não existe isso de carteira de Bitcoin, carteira fria, né, que a pessoa guarda, que dá anonimato também. Vocês acham realmente que o criador dessa inteligência artificial, que nunca gastou um centavo, né, o tal de Satoshi, que ele existe, vocês não percebem que isso é um sistema de inteligência que foi criado para empurrar as pessoas para as criptomoedas, para as moedas digitais, aliás? Não adianta falar, né? Mas eu vou continuar falando mesmo assim. Não falo só o que adianta aqui. Então, vai ter muita gente aí que vai receber uma cartinha em casa, pelo jeito, né, do governo. Mas estão chamando de criminosos, né? O Gabinete Federal de Polícia Criminal, né, que está buscando agora o pessoal que fez essas negociações. Isso vai ser no mundo inteiro, pode crer. Está tudo registrado, né, desde o começo. E o DNA num cristal 5D. Primeiro passo para trazer a humanidade de volta após a extinção. Olha o que eles querem fazer. No filme Jurassic Park, os dinossauros eram ressuscitados a partir de amostras de DNA. E essas amostras estavam dentro de quê? De âmbar. O que é âmbar? É a seiva da árvore, né? Então a seiva da árvore escorria em cima do mosquito, preservava ele lá dentro, depois eles tiravam o DNA do mosquito para fazer então aquela clonagem, né, e recriar o Parque dos Dinossauros, que é algo que eles já estão testando. Não sei se vocês sabem, quem é antigo aqui do canal sabe que eles estão ressuscitando os mamutes lanosos, dodô, estão em testes, né, para fazer isso, e vão fazer. E a ficção científica agora está mais próxima da realidade. Uma equipe de cientistas armazenou o DNA humano completo num cristal, o que pode ser o caminho para nos trazer de volta depois de sermos extintos. Eles estão já contando com a extinção. Lá na comunidade, a partir da 7ª temporada, eu tenho falado muito sobre cristais e como os cristais são muito propícios para guardar informações de forma eterna, inclusive, né? O cristal, se ele não quebrar, se ele se mantiver intacto, ele pode gravar ali eternamente informações, né? Inclusive, a gente coliga isso com a questão do Jurassic Park, coincidentemente, talvez até por isso que quem mandou esse e-mail lá para o sugireumapauta@gmail.com, talvez por isso que mandou, já porque está na comunidade, né? Aliás, quem não está lá acha que está ganhando ali economizando seus 10 ou 20 pila, né, que é o que a gente pede lá de colaboração, não sabe o que estão perdendo em conhecimento. O que eu passo aqui não é nem 1%, nenhum do que vocês aprenderiam lá, né? Então, como seria o armazenamento do futuro? Cientistas britânicos da Universidade de Southampton fizeram a descoberta revolucionária ao conseguir armazenar informações do DNA humano completo num cristal 5D. Um avanço que pode transformar a forma como preservamos dados genéticos, abrir portas para a restauração da humanidade em caso de extinção. Basicamente é gravar o projeto Genoma dentro do DNA, do cristal, e de repente eles vão gravar um cristal para cada pessoa, ou fazer cópias dos cristais, enfim. E eles estão também criando DNA sintéticos para armazenar dados digitais. Então, o próprio DNA é uma fonte de armazenamento de dados, né? A quantidade de dados que nós temos guardados dentro do nosso DNA de todos os nossos antepassados é imensurável, né?
Não tem computador que tenha sido inventado hoje que guarde tanta informação quanto o DNA de uma única pessoa. O dispositivo inspirado na molécula que armazena nosso código genético levará à miniaturização de mídias e garantirá a integridade das informações por muito mais tempo. A explosão de dados gerados no mundo por diferentes equipamentos nos mais diferentes contextos tem levado cientistas a pesquisar o uso das versões sintéticas do DNA para guardar informações digitais. Então, é uma espécie de DNA digital. Eu acho que hoje tudo, pessoal, que está indo para a internet está sendo armazenado de forma eterna, digamos assim. De repente, no futuro, alguém vai estar vendo um vídeo desses aqui, né? E dizendo, não é que ele estava certo mesmo, aconteceu isso. Só que aí é tarde, né? Outra situação que a gente aborda lá na comunidade, o abismo abaixo do abismo. Um oceano gigantesco é encontrado 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Quem acredita nessa historinha aí de núcleo da Terra ser feito de lava, não que não tenha lava, claro que tem lava embaixo da Terra, mas que lá, quanto mais profundamente, mais pedra e tal, está totalmente enganado. Abaixo de tudo há um abismo aquoso. E os pesquisadores agora estão dizendo isso, né? Encontraram um inusitado e enorme oceano nas profundezas da Terra a 700 quilômetros abaixo da crosta. A descoberta muda algumas concepções científicas sobre o ciclo da água, a origem dos oceanos e sua estabilidade nos bilhões de anos do nosso planeta. E eles inventam números aqui, né? Bilhões, como se eles tivessem capacidade real de medir isso. A água ela é diamagnética, às vezes ela sobe, às vezes ela desce. Então, dependendo do Sol, né, ou daquilo que cria de fato o Sol, ele vai emitir algum tipo de força magnética, digamos assim, que vai expelir a Terra do fundo para cima, para a superfície, e pode criar situações como a que ficou conhecida como o Grande Dilúvio, ou então enfraquecer o magnetismo e aí a água volta para o fundo, né, da Terra. Então, tem muito mais água nas profundezas, né, no abismo da Terra do que na superfície. Óbvio também. E aqui eu achei interessante, não vou ficar muito tempo nisso aqui, mas olha só, os militares americanos têm feito chover dinheiro nas empresas de Elon Musk e dificilmente vão prescindir das suas capacidades, mesmo quando o próprio enfrenta politicamente as administrações dos Estados Unidos. Podemos, ou será até que devemos, desistir do X, deixando os loucos das teorias da conspiração inventar mentiras descaradas sem que ninguém os contradiga? Então aqui vamos analisar essa frase dele. Eu não vou nem ler a matéria, né? Então, primeiro ele está admitindo que o Elon Musk é imprescindível para a indústria bélica e as comunicações norte-americanas, mesmo que ele contrarie as administrações democratas e apoie o Trump. Os democratas precisam dele, estão financiando ele para viagens espaciais e pronto. Ele, digamos, é suprapartidário. Tanto é que ele sabe disso, ele enfrenta o outro lado e pronto, né? Porque ele está acima já disso. E aí ele diz outra coisa, será que devemos desistir do X, deixando os loucos da teoria da conspiração inventando mentiras descaradas? O problema desses que ele diz que inventam mentiras descaradas é que lá no final das contas não eram mentiras, né? Então quando no começo o pessoal trata como mentira e lá no fim esse pessoal aí sempre se prova estar certo. Esse é que é o grande problema. Se são loucos ou não são, não sei, né? Porque tem tanta gente que fala tanta coisa, né? Agora, a grande questão não é nem se são loucos ou não, né? Mas o grande problema é que estão certos. E isso é que realmente incomoda, porque tem muita gente que prefere viver na fantasia do que encarar a realidade, né? De que estão, enfim. Tem várias realidades a respeito do que se poderia falar. E aí, só para finalizar isso aqui, ó, pessoal, olha só o que ele disse aqui. Essa matéria não tem tanto a ver com o revelar, mas eu acho que vale a pena o comentário. Diz o seguinte, o desemprego precisa crescer em 40% ou 50%. O empresário afirma que a economia deve ser prejudicada para colocar trabalhadores no seu devido lugar. Ele disse, eu quero deixar claro, eu aprecio que quando alguém perde o emprego, isso tem um impacto profundo sobre ele e suas famílias. Olha, eu acho que há um pensamento equivocado do empresário, eu nem vou abrir a matéria aqui,
Porque é o seguinte, não adianta aumentar o desemprego, porque se você aumenta o desemprego, você vai estar prejudicando pessoas que querem trabalhar, pessoas que estão buscando uma renda. Porque eles criticam aqui uma pessoa que é o mendigo, né, que vai lá, me dá um dinheiro aí. Daí a pessoa diz, não, eu não te dou dinheiro, mas eu tenho um caminhão para tu descarregar. Quanto tu me paga? R$50. Não, então eu não quero. Então não é a pessoa que quer emprego ali. Isso aí é um mendigo. O problema é que existe muita gente ganhando para não trabalhar, com bolsas de todos os tipos. Então, e não é todo mundo que pode trabalhar. Tem pessoas que realmente precisam da bolsa porque não podem trabalhar. Então a grande questão não é causar desemprego, jamais. O emprego tem que ser aumentar o número de vagas de empregos, porque quem quer trabalhar merece ter a fonte de renda. Então a questão é sustentar pessoas que poderiam trabalhar com o dinheiro de quem está trabalhando, porque o empregado e o empregador estão pagando impostos que vão para esses que podiam trabalhar também e não querem trabalhar. Então, além de comer o dinheiro dos outros, eles ainda não produzem nada. Então, esse é o problema, não a quantidade de empregos oferecidos. Para mim, na minha visão, tem pouco emprego oferecido e vai ter cada vez menos. A questão é que tem cada vez menos mão de obra, porque tem, se você for buscar aí, tem uma grande quantidade de estados no Brasil que tem mais do que o dobro de gente ganhando bolsa do que trabalhando, fechado ou com empresa aberta. Então o problema é esse, não é quem está empregado. Quem está empregado é o tipo de gente que não quer, não admite comer na mão dos outros, não quer comer no coxo do Estado. O problema é que tem gente que precisa de ajuda, então esses têm que ser tratados com dignidade, porque não podem trabalhar, mas daí tem aquele vagabundo que não tem dignidade, que aquele lá, ele adora comer no coxo do Estado e não está nem aí para a vergonha que é isso, né? Sendo que ele tem força para trabalhar. Então são várias situações. O mundo é mais complexo do que pensa o tal do empregador aqui, né? Então tem gente de todo tipo. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.